gente teria agora um intervalo e depois uma apresentação do José Eduardo Lute. Ocorre que ele estava aqui e começou a se sentir mal e teve que sair às pressas. Melhor. E a proposta que eu faço a vocês é a gente partir para a mesa redonda, né, e o aparato de soltura fica um pouco mais cedo. Pode ser assim? Então a gente vai chamar para a mesa Daniel Roberto Fink, por favor. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e mestrado em Saúde Pública, também aqui pela USP. Atualmente é membro da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, órgão MTST, atuando principalmente nos temas de meio ambiente e de urbanismo. Tem diversos trabalhos publicados nessa área. Vamos chamar também Maria Luísa Grandeira, professora associada do programa de mestrado. Agora vai ser que nós vamos gravar. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito Internacional, doutorado em Direito também pela USP. É especialista em Direito Administrativo e Ambiental, com ênfase em Direito de Águas, atuando principalmente no protegido do meio ambiente, saneamento, contratos públicos, concessões, licitações, autora dos livros de Direito de Águas e Disciplina Jurídica das Águas Públicas e Direito Ambiental. Vamos compreender também com Davi Gasparini, do Rio Grande do Sul, professor doutor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, graduado em Engenharia Ambiental pela Escola de São Carlos, de São Paulo, doutor em Ciências pela mesma instituição, foi assessor técnico designado do Ministério Público do Estado de São Paulo, pesquisador visitante em Kansas State University, nos Estados Unidos. Realizou parte de seu pós-doutoramento da Universidade de Montreal, no Canadá, atuou na área de saneamento ambiental. Mas a mim você enxergou, né? Ana Karina Hermes, do Império Salvador. Mas a mim você enxergou. Graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Carlos. Possui especialização em Gestão Ambiental pelo Senac. É mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública. E atualmente é aluna de doutorado na mesma instituição. Membro integrante do Interdisciplinary Climate Investigation Center. Pesquisadora na área de saúde ambiental, políticas públicas e gestão, e consultora na área de sustentabilidade, professora na Universidade de São Paulo. Pedro, acho que você deve participar. Isso é bom. Você orienta aí para mim? Em volta? Eu estava aqui e de repente teve que sair, acho que tem uma petição e foi inédito. Na realidade eu tive que então nós vamos vou tentar aqui fazer tentar conversar. Eu gostaria de começar falando fizesse uma pequena súmula do teu síntese, né, do teu projeto. Boa tarde aí a todos e a todas. O meu trabalho aqui na saúde pública ele consiste um pouco nessa questão de informação, né? Eu tenho um doutorado aqui na casa e eu trabalho com fluxo de serviços ambientais aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, uma coisa que a gente viu aqui a manhã inteira e também uma parte da tarde
é a questão da informação, né? As pessoas não sabem de onde vem a água que elas consomem, ou sabem pouco, não sabem quanto custa produzir essa água, né? Da mesma forma, as pessoas que moram em região de manancial também não sabem o quanto isso quanto é o ônus para o município dessa proteção. Então, o meu projeto visa mais ou menos isso, né? Qual é esse fluxo? Essa água está indo de onde para onde? Né? Quais são as áreas de proteção, tanto de manancial, quanto de remanescentes florestais? Né? Então, a ideia é mapear isso e gerar essa informação para que, com um sumário de informação, a gente consiga aí melhorar a questão de políticas públicas, né? Porque a barreira administrativa do município, ela não é a barreira da água, ela não é a barreira da biodiversidade, né? Então, assim, isso expande não só o município, como a região metropolitana e além. Então, assim, da onde vem a água que a gente consome aqui na região metropolitana e quanto custa? E por que esse município que está na área de manancial tem que arcar sozinho com essa proteção? Né? Muitas vezes a gente olha o PIB desses municípios, é um PIB baixo, porque não pode implementar uma indústria, acaba vivendo de pequenos comércios, enfim, não tem trabalho, os jovens acabam saindo dali, né? Então, por que não implementar programas? Por exemplo, aqui a gente fala muito de PSA, né? Eu até brinco, o PSA deles é um, o meu PSA é outro, né? O meu é pagamento por serviços ambientais. Então, casa um pouco com o que o Eduardo disse e com a apresentação que teve de manhã também, aquela de Catskill, que foi citada aqui, para quem estava de manhã, é um programa de pagamento por serviços ambientais. Então, a Prefeitura de Nova York entende que aquela água de qualidade que chega ali, ela é de qualidade porque alguém está cuidando das áreas de nascente, das matas ciliares, e aí paga para que esses produtores façam isso. Né? Então, a ideia mesmo é difundir essa informação para que a gente tente aí consolidar e propor políticas públicas que reduzam aí, tenham uma capacidade de reduzir um pouco essa injustiça ambiental e socioambiental, na verdade. O Hong Kong já faz isso. Eles pagam royalties, a capital da metrópole paga royalties para cidades adjacentes que ficam com o seu resíduo, né? Então esse resíduo sai, vai para um aterro no outro município, então ele paga royalties por isso. A água que chega tratada ali, ele também paga royalties para os municípios que disponibilizam essa água. Então a ideia é disponibilizar mesmo essa informação para a gente ter aí políticas públicas voltadas para isso. Ok, muito obrigado. Vamos fazer uma rodada aqui. Daniel Filho, eu quando na minha vida eu fui trabalhar no Ministério Público e lá eu tive a satisfação de conhecer o Gabriel. Nós trabalhamos muito tempo juntos, criamos uma forte amizade e até hoje. O Daniel depois acabou fazendo mestrado aqui na faculdade. E ele trabalhou na área, exatamente na área de reuso, onde é a disciplina. E eu estava lembrando da sua tese, Daniel, e quando a gente estava fazendo a proposta aqui pela manhã de utilização de águas remanescentes, sempre que se fala em usar água remanescente, caracterizando, portanto, um reuso, eu sempre lembro de você, porque na sua tese você coloca com muita propriedade a questão de uma legislação específica para reuso. E nós conversamos muitas vezes sobre isso. Então eu gostaria que você fizesse o que você acha, né, dentro da sua colocação, da sua dissertação de mestrado, sobre a possibilidade do uso de água remanescente, ou seja, o reuso dessa água para fins os mais diversos. Muito bom. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o professor Pedro Mancuso, agradecer pelo convite, que muito mais é fruto da amizade já revelada por ele de
20, quase 25 anos, né, Pedro? Ele dizer que todos os conceitos corretos e precisos que estão na minha tese devem ser o professor Pedro Mancuso e todas as bobagens devem ser a mim mesmo. Fica muito claro a participação do trabalho, porque ele foi o meu orientador, né? Exatamente numa proposta, tentativa de propor uma principiologia para uma eventual elaboração de uma legislação no Estado de São Paulo e no Brasil, se a gente pensar de uma forma mais ambiciosa, em termos de reuso de água, né? Quero cumprimentar o professor Davi Gasparini, quero cumprimentar a professora Maria Luísa Grazeira, também amiga de longo tempo, né? Professora Ana Karina, né? Eu queria, Pedro, antes de responder a sua pergunta, e eu acho que eu vou fazer isso provavelmente no contexto da minha colocação, falar um pouco sobre o que foi dito aqui pelo professor Mazoledes e pelo Trani. Porque quando eu fui trabalhar na área de meio ambiente, quase 25 anos atrás, um dos temas recorrentes na nossa mesa de trabalho na justiça, e aí eu lamento a ausência do Lute agora por dois motivos, né? Primeiro, porque esperamos que ele esteja bem, que essa não seja um passageiro, né? Enquanto a idade vai chegando para todos nós, ninguém está, né? Nós estamos sujeitos a essas coisas, né? Mas também lamento a ausência do Lute, porque ele poderia dar um panorama um pouco mais atual, porque eu já estou fora da promotoria de justiça há 10 anos. E trabalho, só para vocês que não são da área jurídica, dentro do Ministério Público Circular, eu trabalho hoje perante os tribunais, perante o Tribunal de Justiça, e com recursos aos tribunais superiores em Brasília, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, esta linha de frente do dia a dia, eu não tenho mais esta informação tão atual quanto o Lute poderia passar para a gente. Mas, enfim, há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, esse tema era muito recorrente na nossa área, e muito preocupante. Todos nós trabalhávamos com a perspectiva de um colapso, não é? E quando eu fiz o meu trabalho de mestrado, no início dos anos 2000, os dados que eu fui coletar revelavam exatamente essa possibilidade, ou seja, a disponibilidade hídrica social, Maria Luísa, eu não sei até que ponto você está trabalhando com esses conceitos ultimamente, mas a disponibilidade hídrica social, que foi uma variante trazida pelo professor Aldo Rebouças, né? Saudoso, falecido professor Aldo Rebouças, era na região metropolitana menor do que no Nordeste, onde todos nós sabidamente conhecemos uma falta de disponibilidade hídrica crônica, permanente, enfim. Então, como é que poderia ser? Até perguntei isso para o professor Pedro Mancuso, com os dados que eu coletei, ele disse, não, mas não é pouca água, é muita gente, né? E nós trabalhamos com problemas na região metropolitana que são de fato mega, não são problemas que se possam ser enfrentados simplesmente, ou possam ser resolvidos da noite para o dia. Mas o professor Eduardo Mazoledes disse para a gente muito claramente que houve na Inglaterra e Londres uma ação forte do poder público no sentido de implementar políticas que levassem à recuperação do rio Tâmisa. E, de uma certa maneira, a fala do Trani revela exatamente o contrário, ou seja, nós estamos ainda num processo de implementação de uma legislação cuja lei maior, ou matriz, vamos chamar assim, foi proposta pelo então secretário Fábio Feldman, em 1997, e a sensação que eu fiquei de lá para cá, e volto a dizer, eu não estou na linha de frente, então a minha sensação pode estar equivocada. A sensação que eu fiquei é que de lá para cá não aconteceu nada. Ou seja, ainda que os problemas sejam difíceis de enfrentar, ainda que os problemas sejam complexos, é preciso muito mais investimento político
nessa questão, Isso a gente queria ouvir, meu. muito mais investimento político nessa questão do que aquele que a gente tem visto nos últimos anos. E quem é o responsável por isso? Eu acho que não é o secretário do Meio Ambiente. Acho que não. Ele tem uma parcela de responsabilidade, lógico que tem. Portanto, de uma certa maneira, absolvo a professora Patrícia Iglesias, a Estela Bundestag, que ocupou o cargo também por pouco tempo, o próprio Fábio e tantos outros passaram pelo cargo. A decisão é de governo. E quem chefia o governo é o doutor Geraldo Alckmin. Esse é um dos grandes responsáveis por essa questão. Concordamos 100%. Mas não é só ele. Não adianta a gente achar, primeiro, que uma legislação possa mudar a realidade das coisas. A lei não faz milagre. A lei tenta estabelecer parâmetros para que os atores responsáveis pelo seu cumprimento obedeçam esses parâmetros, mas ela não faz milagre. Ela não transforma a realidade sozinha. Esse é o problema também que o judiciário não resolve. E eu enfrentei essa questão tendo sentenças na minha mão absolutamente inexequíveis. O juiz mandando desocupar áreas que tinham 3, 4 mil famílias. Como faz isso? Não faz. Não faz. É preciso que haja uma ação de governo efetiva, muito mais ambiciosa, para que a gente não chegasse ao ponto em que chegamos dessa crise hídrica que passamos. E eu estou falando de 25 anos atrás que a gente já trabalhava nessa questão. Mas certamente muito antes disso o problema já estava posto. Eu é que peguei o problema já andando. O problema também é da sociedade civil. Onde está o movimento ambientalista hoje? Aonde está o movimento ambientalista hoje? Os governos. Porque o governador, meus queridos, ele só vai agir se os movimentos sociais o pressionarem. O salário ele recebe. Cadê o movimento ambientalista hoje? Até onde eu sei, e eu posso estar de novo equivocado, e se eu tiver, por favor, me corrijam sem nenhum pudor, muitos recebem subvenções do poder público. É isso aí. É isso aí. Então, como é que nós podemos esperar um movimento ambientalista crítico se ele é financiado pelo poder público? Aí, meu. E, de novo, eu lamento a ausência do Lute, porque há um outro responsável nesse processo que chama-se Ministério Público. Perfeito. Por que o Ministério Público? Porque a Constituição deu ao Ministério Público uma série de atribuições exatamente para fazer o papel de fiscalizador do poder público. PEC 37. Eu já era promotor em 1985, quando foi editada a Lei da Ação Civil Pública, que depois veio a Constituição de 88 e consagrou a Constituição, onde nós, do Ministério Público, dizíamos: nós queremos ser o fiscal do poder público. Porque se cogitava naquela época de se criar no Brasil uma figura muito em moda nos países escandinavos, que era o Ombudsman, que era um agente fiscalizador do poder público. Hoje até uma figura relativamente confundida no nosso meio. Mas o Ministério Público disse naquela época: eu quero fazer esse papel. E para fazer esse papel, quero tais atribuições. E essas atribuições foram dadas ao Ministério Público. Então, o Ministério Público tem também uma responsabilidade muito grande de cobrança do poder público. Eu vi aqui um documento que me foi entregue de várias ações que foram propostas pela Promotoria de Justiça, mas eu não sei,
E eu falo de quem é promotor de carreira. Eu não sei se o resultado dessas ações é efetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: o papel do Ministério Público não deve ficar só no papel de judicialização de conflito. O papel do Ministério Público deve ser também um negociador no processo para que essas políticas públicas sejam de fato implantadas. Esse estabelecimento de metas, que o professor Mazzolens disse aqui, é fundamental. Porque se eu não tiver metas estabelecidas, eu não tenho o que cobrar. Então nós precisamos estabelecer metas que sejam passíveis de cobrança. E o Ministério Público tem um papel muito grande nisso. Porque ele tem os instrumentos constitucionais, tem o poder institucional e tem a capacidade de infraestrutura para fazer esse papel. Então, meus amigos, eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Eu acho que todos nós temos que fazer uma meia-culpa nesse processo. Mas, em seguida, partir com uma ação. Para ações efetivas no poder público, para que a gente não fique a sensação que daqui a 40 anos nós vamos estar falando de novo desse assunto. Ou nós assumimos esse problema enquanto sociedade civil, governo, Ministério Público, Legislativo, assumimos efetivamente, ou então, meus amigos, vamos aproveitar esse sol e vamos para a praia. A gente vai ganhar muito mais lá. Ou a gente assume a responsabilidade que tem, ou vamos fazer outra coisa. E, para encerrar, respondendo a questão do professor Pedro Mancuso, eu acho, Pedro, que a questão do reuso está na porta de todo prédio, né? Você passa assim, está escrito água de reuso. Eu quase bato na porta para perguntar o que é reuso. Não é? Isso. Muito bem. Seria muito bom que a gente tivesse uma legislação que trouxesse parâmetros para reuso. E eu procurei, no meu trabalho, dar uma contribuição pequena e acadêmica, e evidentemente sujeita a toda a crítica, todo o debate. Mas esse caso, esse exemplo, mostra muito como a realidade é capaz de induzir a certos comportamentos. Quer dizer, uma crise hídrica sem precedentes, cujo horizonte de superação a gente não consegue enxergar. O horizonte de superação da crise hídrica está na igreja, né? A gente vai lá e reza todo dia para chover. Está lá, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas esse exemplo mostra claramente a capacidade de mobilização da sociedade civil quando ela é diretamente afetada. Infelizmente, nós não temos, no movimento ambientalista, agora eu falo lato sensu, liderança suficientemente para catalisar este movimento, esta disposição da sociedade civil em se mobilizar, para transformar isso em ações que de fato levem à proteção de mananciais, recuperação de mananciais, né? Porque se o termo recuperação de mananciais entrou, é porque o governo foi absolutamente incapaz de proteger os mananciais. Isso precisa ser dito. Vamos dizer isso daqui a 20, daqui a 40 anos de novo? Acho que corremos esse risco. Se começar a chover, eu não tenho dúvida que é isso que vai acontecer. Nós vamos esperar a próxima crise.